Eu quero começar esse vídeo te perguntando uma coisa. Na tua opinião, quem é o melhor meio-campista do mundo hoje em dia? E eu tô te falando isso porque o Neymar simplesmente agitou a internet ao dizer que pra ele o melhor do mundo é Arda Güler. Pra quem não viu, o camisa 10 do Santos deu entrevista à influenciadora turca Aykan Yanak e foi questionado sobre sua preferência entre Kenan Yıldız e também Arda Güler. Neymar então respondeu o seguinte: Arda Güler é um jogador incrível, tem qualidade e ele é o melhor meio-campista do mundo. He is the best midfield in the world. Tá bom. A fala obviamente viralizou rapidamente no mundo todo, galera, pois apesar do Arda Güler ser um ótimo meio-campista, né, nem de longe ele é um dos melhores do mundo hoje em dia. E eu quero saber agora, por que você acha que o Neymar respondeu que o Güler é o melhor? Será que ele não entendeu direito a pergunta? Será que ele ficou sem graça na frente da influenciadora turca? O que vocês acham que aconteceu com o Neymar? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre a joia do Palmeiras, Eduardo Conceição, que renovou o seu contrato. Vou te contar sobre Flamengo, que tá atrás da contratação de Richarlison. Bora conversar sobre Copa Africana de Nações. O Brahim Dias tá jogando o fino do fino. Vou te falar também sobre técnico do Manchester United. Esse vídeo tá bom pra caraca. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Uma das sensações dessa copinha é o jovem Eduardo Conceição do Palmeiras, e que no último jogo contra o Batalhão meteu 4 belos gols e ainda deu 2 assistências. O jogador é considerado uma das próximas joias a despontar no clube e por isso houve pressa em acertar o seu primeiro contrato profissional, que já foi assinado ontem, principalmente com o intuito de afastar qualquer interesse de clubes europeus pelo jovem de apenas 16 anos. Seu vínculo vai até dezembro de 2029 e a sua multa rescisória ficou avaliada em 100 milhões de euros. Eduardo Conceição chegou ao Palmeiras em 2018 com apenas 9 anos e para jogar inicialmente no futsal. Rapidamente ele se destacou e foi subindo para o campo, chamando atenção ano após ano. A CBF convidou todos os clubes da Série A para uma imersão na Europa, passando por Londres, Frankfurt e Madrid. A ESPN informou que a viagem toda é paga pela CBF e visa mostrar o funcionamento dessas 3 ligas, Premier League, Bundesliga e La Liga, que podem servir de referência para os times do Brasil. Além dos clubes da Série A, todos da Série B também foram convidados. O grupo com 38 representantes chegou à Europa na última quarta-feira e segue lá para aprender mais. Alguns temas abordados na viagem são os seguintes: arbitragem, fair play financeiro, gestão das ligas, organização das competições e também o uso de tecnologia para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Apenas 2 clubes não mandaram aí representantes para essa imersão lá na Europa, passando pelas 3 ligas, e foram aí o São Paulo, que simplesmente não indicou ninguém, né, pois tá focando mais no momento que o clube passa hoje em dia e não procurou mandar ninguém aí para essa imersão, e o outro foi a Ponte Preta, que até chegou a mandar um representante, porém ele teve problemas no embarque e acabou não conseguindo viajar. O Flamengo segue no mercado em busca de um atacante e agora o mais novo nome na pauta é Richarlison, porém ele chegaria apenas no meio do ano. Após as recusas do Cruzeiro na venda de Caio Jorge, o rubro-negro estudou outros nomes no mercado, mas não avançou. A diretoria agora avalia o cenário com cautela, cogitando trazer um reforço para o setor somente após a Copa do Mundo. Segundo informação do jornalista Bruno Andrade da ESPN, o Flamengo já definiu que Richarlison é o plano A caso opte por adiar a contratação de um atacante para o meio do ano. O jogador do Tottenham agrada bastante ao técnico Felipe Luiz e também ao diretor José Boto. Ele gostaria de deixar os Spurs após a Copa do Mundo, mas vale a pena lembrar que além do Flamengo, também existem interessados na Arábia e na Turquia. Meus amigos, então Richarlison seria um nome que agrada bastante ao Flamengo, a Felipe Luiz, ao diretor José Boto
e sim uma oferta pode chegar por ele, tá bom? Mas lembrando que não seria agora para janeiro, ele não cogita deixar os Spurs agora nesta janela e somente após a Copa do Mundo. Então se o Flamengo decidir esperar mais 6 meses, né, para contratar um atacante, aí eles vão pelo Richarlison. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem tivemos quartas de final da Copa Africana de Nações, onde Senegal avançou ao vencer Mali por 1-0. Quem também garantiu vaga na semifinal foi Marrocos, que meteu 2-0 em Camarões. Brahim Dias marcou um dos gols e se tornou o primeiro jogador do Marrocos a marcar em 5 jogos seguidos na Copa Africana de Nações. Pela Bundesliga, Frankfurt e Borussia fizeram um jogo extremamente disputado e que terminou no empate em 3-3. Lembrando que os donos da casa fizeram terceiro com Dahoud aos 92 minutos, e tudo indicavam que eles iam ganhar a partida, porém Chukwuemeka empatou aos 96. Também tivemos Copa da Inglaterra, onde Wrexham e Nottingham Forest empataram em 3-3. Por conta do placar, o jogo foi para os pênaltis e o time de Ryan Reynolds venceu por 4-3, avançando assim para a próxima fase. Dembélé virou um dos assuntos mais comentados ontem na Europa, e isso por conta da valorização que ele espera ter após ser eleito o melhor do mundo. O Paris Saint-Germain lhe ofereceu uma renovação de contrato, onde ele ganharia simplesmente 30 milhões de euros por temporada, e é claro que ele se tornaria um dos mais bem pagos do mundo. Porém, para ele, esse valor não é o suficiente para o melhor do mundo, e a exigência do seu staff é simplesmente o dobro, ou seja, Dembélé quer um salário de 60 milhões de euros por temporada. O Paris Saint-Germain ficou perplexo com essa resposta do staff de Ousmane Dembélé. Os caras querem 60 milhões de euros por temporada para o atacante, tá bom? O Paris Saint-Germain tá tentando ver como é que vai resolver esse problema, já que eles buscam não ter tanto desequilíbrio na folha salarial, como já aconteceu no passado, né? Com salários de Messi, Neymar e também de Kylian Mbappé. O que você pensa aí do Dembélé pedindo 60 milhões de euros por temporada de salário? Fala, Alan foi um dos destaques do Palmeiras na reta final da última temporada e por conta disso ele chamou a atenção de alguns clubes europeus, como por exemplo o Napoli, que tentou levá-lo nesta semana. O portal GE informou que o time italiano ofereceu 40 milhões de euros, sendo 35 milhões fixos e mais 5 milhões em bônus ao longo do contrato. Essa oferta foi recusada na hora, pois a ideia do time paulista é aproveitar o meia nesta temporada e depois vendê-lo nos padrões de Endrick ou Estevão, sendo acima desse valor oferecido pelo Napoli. Outro time europeu que também apresentou proposta ultimamente foi o Zenit. A oferta foi de 25 milhões de euros, já contando valor fixo e bônus. A resposta do Palmeiras também foi não. Meus amigos, o Alan ganhou muito destaque no Palmeiras na reta final da última temporada, brilhou bastante aí na Libertadores, também brilhou aí no Campeonato Brasileiro, e vários times europeus já demonstraram interesse em contratá-lo. Porém, a maior oferta recebida até agora foi essa do Napoli, de 40 milhões. A Leila Pereira quer mantê-lo pelo menos mais uma temporada, mas se obviamente chegar algo absurdo, né, surreal, ela deve aceitar. Agora acredito que não deve chegar nada acima desses 40 milhões, mas talvez no meio do ano. Vamos ver como é que o Alan vai jogar, né, nesse começo de temporada. O plano do Manchester United é adiar a contratação de um grande técnico para o fim da temporada, pois o clube acredita que terá melhores oportunidades e por conta disso, neste momento, eles pensam apenas num nome para ficar nesses próximos 6 meses. A BBC informou que Solskjaer é um dos alvos e hoje ele teve reunião presencial lá em Manchester. Outro nome que também agrada é Michael Carrick, que já se reuniu com a diretoria nos últimos dias e deve se reunir novamente no começo da semana que vem. O jornal Daily
Star também confirmou tudo isso e completou dizendo que após a Copa do Mundo, eles teriam 3 alvos para assumir o cargo: Carlo Ancelotti da seleção brasileira, Pochettino da seleção dos Estados Unidos e Thomas Tuchel da seleção inglesa. Bora tirando o olho do Carlo Ancelotti, vai tirando o cavalinho da chuva em Manchester. Deixa o homem aqui fazendo trabalho na seleção brasileira. Agora eu quero saber de vocês, meus amigos, o que vocês pensam desse plano do United? Só contratar um tapa-buraco, né, para esses próximos 6 meses e aí após a Copa do Mundo realmente trazer o técnico que eles tanto desejam. Comenta aí o que você pensa, tá bom? Lembrando que o Oliver Glasner seria aí um nome que agradaria para agora e também para ficar os próximos anos. Porém, eles estão achando que vai ser bem difícil tirá-lo lá do Crystal Palace, onde ele vem fazendo um bom trabalho. Por isso que a ideia seria contratar um tapa-buraco por 6 meses e aí pensando com calma para contratar o nome definitivo após a Copa do Mundo. Esse foi o vídeo deste sabadão, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!